Joia. Saúde a igreja de Deus, meu Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, porque onde há o Espírito de Deus, há alegria e liberdade. Amém. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo 47 ao 58. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 ao 58. Vai ajudando aí os irmãos, vamos ler a Bíblia. Diz assim o versículo 47, palavras de Jesus: em verdade digo a vocês, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá. Aleluia. Hoje, igreja, para nós, já está esclarecido, através do Espírito Santo das Escrituras. Mas na época que Jesus falou essas palavras, os discípulos começaram a ir embora. É tanto que versículos antes, Jesus chega na sinagoga e tem uma multidão esperando. E Jesus diz: vocês estão atrás de mim, não é porque vocês querem ir para o céu, colocando nossas palavras, não é porque vocês querem Deus, não.
Vocês estão atrás de mim. Por quê? Porque eu peguei 5 pães e 2 peixes e alimentei vocês. Então, vocês não querem trabalhar, né? Vocês não querem trabalhar, vocês querem ter a mordomia. E aí Jesus ele começa a dizer essas palavras de um significado espiritual tão grande, simples, porém profundo. Até hoje tem tribos de Índia e na África e em outros lugares que se aparecer um ser humano lá, eles matam ou assam, cozinham ou mesmo agarram. Os irmãos moráveis saíram da sua terra natal por amor ao Evangelho e nunca mais voltaram, porque eles foram para tribos canibais que comiam carne de seres humanos, matavam e comiam. Não estou atacando religião, eu estou pregando o Evangelho. Daqui a 4 horas e 5 minutos, os meios de comunicação, internet, televisão, rádio não mostram. Mas até vida, sacrifícios humanos são oferecidas ao inimigo das nossas almas. Vidas humanas sendo ceifadas, oferecidas com um objetivo: fazer o mal a você. Você sabia que tem crianças que são geradas, né, no ramo de um contato mais direto com o inimigo, que são geradas, criadas, assim como você cria um gado para um peru para o Natal, vai, você pega ele de filhote, você tem um quintal em casa, cria ele para você comer no Natal. Tem crianças que são geradas e criadas, cuidadas para quando chegar a idade de 15 anos, ser sacrificada com um objetivo: ter fama, dinheiro, sucesso. Você não vai ver isso na televisão. São coisas que não mostram. E quando Jesus diz isso aqui, quem não comer da minha carne, ele está falando para judeu. Judeu todo dia, por exemplo, se eu era rico, se eu sou rico na época da lei, e eu vai, só um exemplo, eu peguei e roubei essa caneca aqui. Como eu roubei, eu estou transgredindo o 5º mandamento, o 6º mandamento: não roubarás, né? O 5º ou 6º. Aí eu vou lá na lei, como eu sou rico, eu tenho condição de doar um boi para ser sacrificado. Aí aquele boi era morto, o sangue era derramado no altar, né? Ou um cordeiro, ou uma ovelha, que quem era, no momento em que eu roubei, quem era o sacerdote era quem? Eu. Aí eu pegava aquele boi, ou aquela ovelha, olha, eu cometi, eu roubei, eu estou aqui confessando meu pecado, e aquele boi era morto no meu lugar, e aquele sangue cobria o meu pecado. E aquele animal que era imolado em oferta pelo pecado diante do altar do Senhor, o sacerdote comia a carne no lugar santo junto com a sua família, os sacerdotes. Aí Jesus começa a dizer: quem come da minha carne, esse tem vida em si mesmo. Aí eles começaram a ver: esse cara vai se matar. Será que ele vai dar a sua carne para a gente comer? Simbolizando, falando espiritualmente, trazendo para os
nossos dias a Santa Ceia. Digno que Deus concede assim, o abençoado falou, irmão, não vou conseguir o culto de ceia, fique em paz. Ou seja, deu uma justificativa. Então, se a pessoa não está doente e que não pode se locomover, ou não está trabalhando, irmão, não tem desculpa para não participar da ceia. Porque são palavras de Jesus. Que ele diz que quem come a sua carne e bebe o seu sangue, esse vai viver para sempre. Então, se tem vida eterna, existe também morte eterna. As falsas religiões diz que a vida é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo, morreu, acabou. Mas só que Jesus diz não. Pelo contrário, aqui, eu não sei se você já viu, eu já vi algumas vezes. Você vai comprar passagem, você tem que chegar no mínimo, no máximo estourado 1 hora antes, mas hoje eles dizem você chegar 3 horas antes do voo, para fazer o check-in, para ver sua bagagem, para ver o voo. E é assim, depois que você entra dentro do avião, que o piloto baixa a porta e ele começa a pegar a velocidade, antes dele chegar na metade da pista, dá para o avião parar. Mas quando passa da metade da pista para frente, não tem como parar mais, não tem mais jeito. Então aqui você decide, você compra essa passagem para a eternidade, com Deus ou sem Deus. É uma escolha, você escolhe. Como eu falei na sexta passada, você tem o poder da decisão. Aí Jesus, abre a sua Bíblia lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, você volta em Gênesis, Êxodo. Ele diz que os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram, né? Êxodo capítulo 16. Olha como é que surgiu isso. A Bíblia tem resposta para tudo. Êxodo 16, versículo 1 a 4 diz assim: partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram do Egito, ou seja, 45 dias que tinha saído do Egito. Olha quanto tempo. Vamos lá. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, e disseram isso, os filhos de Israel. Olha aqui, irmão, 1 mês e 15 dias, 45 dias que eles viram as 10 pragas do Egito, viram Israel passar pelo Mar Vermelho e todo o exército de Faraó morreu dentro do Mar Vermelho. E com 1 mês e 15 dias, olha que toda a congregação de Israel falou. Versículo 3: disseram aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, da mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos assentados, olha aqui, irmãos, junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, e tu nos trouxeste para este deserto, para nos matar de fome, toda esta multidão. E então disse o Senhor a Moisés: eu farei chover pão
pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se eles me obedecem à minha lei ou não. 45 dias. É uma nação inteira. Quem dera se Deus tivesse nos matado no Egito, quando a gente estava comendo panela de carne. E tem outra passagem que fala que a gente comia alho, que a gente comia, fartava. 45 dias. Ser humano insatisfeito. A pior desgraça do ser humano: insatisfação. Aí o versículo 11 a 19, que eu não dá para a gente ver o texto todo, só para vocês compreenderem, diz assim: ó, então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhe: ao crepúsculo da tarde comereis carne pela manhã e vos fartareis de pão, então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial pela manhã, e havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina, semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos dará para comer. Esta é a ordem que o Senhor lhe dará, cada um conforme pode comer. O homer por cabeça, segundo o número dos vossas pessoas, cada um tomará para o que se acha na sua tenda. Versículo 17. E assim fizeram os filhos de Israel. Colheram uns mais e os outros menos. Versículo 18. Porém, medindo com homer, não sobrava ao que colhia muito, e nem faltava ao que colhia pouco. Cada um colheu o tanto que podia comer. Disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Às vezes, na murmuração, Deus nos atende, mas isso não quer dizer que Deus está feliz com aquilo que Ele nos deu. Mas na frente, esse povo, ele pede carne, e eles não quiseram matar os bois que trouxeram do Egito. E essas mesmas codornizes, eles comeram por um mês inteiro. Chegou a tanto, eles comiam e não se fartavam, que começou a sair carne até pelo nariz. Você já viu aquela pessoa que come e nunca se farta? Aí não é só o pecado da gula, não, já entrou do lado espiritual. E esse povo, durante 40 anos, o povo murmurando, querendo voltar para o Egito, querendo matar Moisés, querendo levantar o líder para voltar para o Egito. Deus todo dia, no orvalho da manhã, quando o orvalho ia embora, deixava aquela neblina como escama de peixe, chamado maná.
tinham gosto de bolo de mel, e as mulheres pisavam, faziam bolo, e eles comeram 40 anos. 40 anos. Deus sustentou quase 5 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Mas como Jesus disse, o Pai de vocês, os vossos pais, comeram o pão do céu, o maná, e morreram. De que adianta você ter tudo nessa vida e no final você, vamos dizer assim, morrer igual eles era entrar na terra prometida. A bênção de Deus, irmão, não é dinheiro. Quando Deus abençoou Abraão, e Abraão abençoa Isaac, e Isaac abençoa Jacó, ele diz assim: Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, Deus te cubra de mosto, e ser bendito do Senhor. Aquele que te abençoar será bendito, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não traz culpa, não traz pesar. E aquele povo, é tanto que por causa da insatisfação e murmuração, as crianças que eles diziam que iam morrer, e só Josué e Caleb, todos os demais morreram no deserto. Passaram 40 anos comendo o maná, mas não entraram na terra prometida. Traduzido para os nossos dias, a gente pode ter tudo que o mundo oferece, mas se a gente não tiver a salvação da nossa alma, foi 30, 40, 50 anos dentro da igreja perdida. Aí o versículo 33, versículo 32, 16, diz assim: ó, esta é a palavra que o Senhor ordenou: encherás um homer dele, guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Versículo 33, também disse Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná, e põe diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tem ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante o testemunho para ser guardado. Dentro da Arca da Aliança, não sei se você já ouviu falar, havia 3 coisas: as 10 tábuas, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, o bordão de Arão que floresceu e o maná. Esse maná que o povo comeu 40 anos, vê aí em Josué, só depois de Deuteronômio, capítulo 5, olha aqui, Josué, capítulo 5, versículo 11 e 12, depois de Deuteronômio, tá? Aí, Josué, capítulo 5, versículo 11 e 12, olha aqui: comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, quais asnos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. O dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse mesmo ano comeram as novidades de Canaã. Depois de 40 anos comendo maná, a Bíblia fala que 2 homens eram necessários para carregar um cacho de uva. Olha o tamanho da uva que não era. E a Bíblia
Bíblia diz que quando eles comeram do fruto da terra prometida, Deus não manda mais maná. E Jesus diz que os pais comeram a maná e morreram, mas eu e você que participamos da Santa Ceia, nós não vamos morrer como eles. Eles morreram como simbologia, mas nós temos uma terra prometida não aqui, mas no céu. E a gente, em Êxodo capítulo 16, versículo 35, a ordem era assim, ó, você vai pegar hoje o maná para você tomar café, para você almoçar e para você jantar. Você não pode deixar para outro dia. Só que no versículo 35 de Êxodo 16, sempre tem uns cabeça dura, desobedientes, que quiseram testar e deixaram para o outro dia o maná. E a Bíblia diz que quando eles abrem, vamos dizer, o pote para pegar o maná que tinha lá dentro e deixar no dia seguinte, no dia de ontem, criou bicho e cheirava mal, cumprindo assim aquela palavra que Jesus diz no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá. Você não sabe se amanhã você está vivo. Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem que procurar. Você tem comida para você teve comida hoje para você tomar café, almoçar, jantar e fazer um lanche para dormir? Deus proveu hoje. Você não sabe se vai chegar amanhã para você. Abre agora em Mateus, capítulo 6, primeiro Evangelho, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: isso Jesus está falando para os discípulos dele. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o que haveis de comer, o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo muito mais que as vestes? Que adianta você ter o guarda-roupa cheio de roupa da muda? Que adianta você ter o seu armário, a sua despensa transbordando, e você ter um câncer no intestino, uma gastrite, e você não poder comer nada? Deus, usando Salomão, diz que tem pessoas que Deus dá riqueza, mas não deixa que ela desfrute. Ela não pode comer nada daquilo que ela tem. Então isso não é bênção. Então que adianta você ter um armário cheio de comida, o seu freezer só de cheio de picanha, mas você não pode comer um pedaço, porque se você comer você passa mal e vai voltar. Isso não é bênção. Então que adianta? Aí ele continua, versículo 26, olha, para as aves do céu não semeia, não colhe, e nem ajuda em celeiro, contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Depois eu vou ler. Versículo 27, quem vos poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestiário, porque andais ansiosos, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu porém vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe, amanhã lançado no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de fé pequena. Versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos, insatisfação e ansiedade, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios, essa preocupação que tem aqueles que não são filhos de Deus. Você que é cristão não é para estar ansioso e preocupado com essas coisas, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, o Pai de vocês celestial bem sabe que é necessidade de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Se agora entendem, eles queriam juntar o maná com a preocupação de faltar, e criou bicho e cheirou mal. Queremos ajuntar com medo que é de faltar, né? Versículo 34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Os nossos pais comeram maná e morreram. Quiseram ajuntar coisas, mas morreram no deserto. Eu e você que somos cristãos, nós temos que entregar a nossa vontade nas mãos de Deus. Porque mesmo nós na igreja, esse povo ele está envelhecendo cada dia que passa, ele está se corrompendo cada dia que passa, e como é que se diz? E nós temos tendência a essas coisas. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8 diz assim: os olhos nunca se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Provérbios 27, 20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim é os olhos do homem, nunca se satisfazem. Para um cristão andar satisfeito, ele tem que estar convertido. Porque é natural do ser humano. Se ele compra um Havaiana, amanhã ele quer um tênis. Depois ele não quer um tênis, ele quer entendeu? Isso é natural do ser humano. E a ansiedade, a insatisfação faz a pessoa fazer o quê? Se preocupar com as coisas desta vida somente. Como é que se diz? A gente está sempre envolvido com as coisas desta vida. Olha aí o Evangelho de Lucas, abre aí. Você está em Mateus, aí Marcos, Lucas. Olha aqui as coisas desta vida, o que acontece com a gente se a gente não tiver cuidado. Lucas, capítulo 21. Olha o que Jesus diz. Lucas, capítulo 21, versículo 32 a 36. Diz assim: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de quê? Glutonarias. Só pense em comer, embriaguez dos cuidados da vida, e aquele dia vos apanhe de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam
na terra, vigiai em todo tempo e orai, para que sejam havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se a gente Jesus está dizendo, você só se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir. Ou seja, a sua mentalidade é só voltada para cá. Aí Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E você só está se preocupado com... Eu não sei se vocês já fizeram laço para pegar passarinho. Como laço. A gente tem tempo para tudo, é conta, é problema, você nem resolve um problema, já aparece outro, e é problema em casa, quando não é em casa é no trabalho, quando não é no trabalho é com o filho, quando é com o filho é com a esposa, ou seja, a gente está sempre preocupado, ansioso e insatisfeito, querendo mais. E o principal inimigo tem tirado de nós o quê? Tempo para Deus. Pessoa hoje passa o dia inteiro, estou falando em crente, inteiro no celular, mas não tem um minuto para Deus. É pecado? Não, mas está perdendo tempo que não volta mais. Aí, como diz em Marcos 8, 36, 37, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que ele vai dar em troca disso? É isso, quando Jesus fala que eu sou o pão, ou seja, essa fome de sempre querer mais, de estar insatisfeito, o cristão convertido, essa fome é saciada. Ele não precisa mais se drogar para ser feliz, ele não precisa mais beber para ser feliz, ele não precisa mais se prostituir para ser feliz, ele não precisa mais, porque Jesus já preencheu. Ou seja, quem come desse pão viverá para sempre. Ele está satisfeito. Como disse Paulo, eu sei o que eu tenho crido. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Não importa o que fala de mim. Eu sei o que está dentro de mim. Então, insatisfação e ansiedade. Aí o inimigo tem roubado o seu tempo. É conta, é isso, é aquilo outro. Tempo para Deus não tem, orar não tem, ler a Bíblia não tem. Aí, irmãos, para concluir, Provérbios fica depois de Salmos, fácil de achar. Provérbios, capítulo 1. Já estou partindo para a conclusão para a gente encerrar. Provérbios capítulo 1, olha como é tremendo, irmãos. Provérbios capítulo 1, versículo 25 a 36. Assim como você não tem tempo, a pessoa não tem tempo para Deus, olha o que vai acontecer com ela. Provérbios capítulo 1, versículo 25 diz assim: antes rejeitaram todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei no dia da vossa desventura, zombarei, vindo o vosso temor, vindo como a tempestade, o vosso temor, e vindo a vossa perdição, como a tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, assim como a pessoa não teve tempo para Deus, vai chegar uma época que a pessoa Deus não vai ter mais tempo para ela. Olha o versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Aí continua: visto que aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, visto que
baseando nos seus próprios conselhos, porque o desvio dos loucos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, isso que você está fazendo nesta noite, habitará seguro e estará descansado do temor. É uma escolha, viu? Aquele que der ouvido à palavra de Deus vai estar guardado do temor do mal. Lucas, para encerrar, 14, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho. E assim como Jesus, e assim como nós participamos da Santa Ceia, vai ter um almoço no céu, que o tempo já se estourou, que vai durar 7 anos, porque lá não tem noite, lá não tem lua e nem tem sol, lá a luz é o cordeiro é a lâmpada. Então, enquanto o mundo vai estar 7 anos na mão do anticristo, do diabo e dos demônios, a igreja vai estar 7 anos sempre nas bodas do cordeiro. Lucas capítulo 14, olha aqui o significado da Santa Ceia. Versículo 15 diz assim: ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse: feliz ou bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se e a dizer: o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. O outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo-te que me tenha por excusado. O outro, me casei, por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha. Ou seja, se você não estiver trabalhando, ou por causa de extrema necessidade ou doença, e você não puder vir, o irmão justificou, não perca, porque aquele que despreza a ceia do Senhor vai chegar um dia assim como esse.